Olá a todos! Hoje estamos prestes a explorar um dos períodos mais significativos da história global, a Segunda Guerra Mundial. Vamos nos aprofundar nesse turbilhão de eventos que abalou o mundo entre 1939 e 1945. Imagine um momento em que nações inteiras se viram envolvidas em um conflito de proporções épicas. Estamos falando de um período repleto de tensões, batalhas e momentos que definiram gerações. Antes de mergulharmos mais fundo, é importante entender a magnitude dessa tragédia. Mais de 60 milhões de vidas foram perdidas nesse conflito. Para ter uma ideia, é como se toda a população atual da Itália simplesmente desaparecesse. É um número impressionante que nos faz perceber a enormidade do que ocorreu. Porém, a Segunda Guerra Mundial não se limitou apenas às estatísticas. Foi um período de eventos marcantes, com batalhas que moldaram o curso da história, atos de coragem que desafiaram as adversidades e narrativas de esperança em meio ao caos. Neste relato histórico, vamos explorar as origens dessa guerra, como os países se alinharam, os conflitos que surgiram e, mais importante, as lições que podemos aprender com essa experiência para moldar nosso futuro. Portanto, prepare-se para uma jornada através do tempo, onde entenderemos as forças por trás desse conflito global, os heróis que emergiram e as consequências que ecoam até os dias de hoje. Vamos começar essa exploração da Segunda Guerra Mundial, um capítulo que continua a nos ensinar sobre os altos custos da guerra e o valor duradouro da paz. Antes de entrarmos nos eventos da Segunda Guerra Mundial, vamos dar uma olhada no que estava rolando no mundo e nas razões que levaram a esse conflito monumental. Imagine um cenário pós-Primeira Guerra Mundial. O mundo estava se recuperando dos horrores daquele conflito e os tratados que encerraram a guerra, como o Tratado de Versalhes, foram assinados com a intenção de trazer paz duradoura. Mas, ironicamente, esses tratados deixaram um rastro de ressentimento e instabilidade. Nesse contexto, surgiram líderes autoritários que prometiam soluções para os problemas econômicos e políticos das nações. Na Alemanha, tinha um cara chamado Adolf Hitler, que tinha ideias bem sombrias sobre superioridade racial e expansionismo. Na Itália, Benito Mussolini estava no comando e buscava recriar o antigo Império Romano. Enquanto isso, o Japão estava buscando aumentar seu poder na Ásia, e isso estava gerando tensões com outras nações, especialmente os Estados Unidos. Esses líderes autoritários começaram a expandir seus territórios, e logo ficou claro que a diplomacia estava falhando em conter suas ambições. A invasão alemã à Polônia, em setembro de 1939, foi o estopim. França e Reino Unido, que haviam se comprometido a defender a Polônia, declararam guerra à Alemanha. E assim, a Segunda Guerra Mundial começou. Os países envolvidos estavam divididos em duas principais alianças: o Eixo, liderado por Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, formados principalmente por França, Reino Unido, União Soviética e, mais tarde, os Estados Unidos. As causas subjacentes da guerra iam desde questões territoriais e econômicas até diferenças ideológicas. O nacionalismo extremo, a busca por recursos e a crença em ideologias expansionistas alimentaram as tensões internacionais. À medida que as nações se alinhavam e os conflitos se intensificavam, o mundo estava à beira de um conflito de proporções globais. Invasão da Polônia e início da guerra. Em 1º de setembro de 1939, as forças alemãs, lideradas por Adolf Hitler, invadiram a Polônia. Esse ato agressivo marcou o início da Segunda Guerra Mundial. Em resposta, França e Reino Unido declararam guerra à Alemanha, buscando conter a expansão alemã na Europa. Queda da França. Vamos agora a um momento crucial da Segunda Guerra Mundial: a queda da França em 1940. Nesse período, a Europa estava repleta de tensões e incertezas, com a Alemanha nazista de Adolf Hitler em busca de expansão. As tropas alemãs lançaram uma ofensiva surpresa, rompendo as defesas da Bélgica e dos Países Baixos.
Eles atacaram pelo norte, surpreendendo as forças aliadas. A rapidez da estratégia da Alemanha deixou a França e seus aliados, como o Reino Unido, em uma posição vulnerável. As forças alemãs cercaram e isolaram as tropas francesas e britânicas, e a superioridade tática dos alemães foi evidente. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, desempenhou um papel crucial, enfraquecendo as defesas francesas. A propaganda alemã e a desinformação minaram a moral das tropas francesas. Em junho de 1940, a França foi forçada a assinar um armistício com a Alemanha, resultando na ocupação alemã da maior parte do país. A França foi dividida em zonas, com uma zona ocupada diretamente pelos alemães e outra livre de Vichy, que colaborava com o governo nazista. A queda da França teve um impacto profundo no cenário mundial. Ela demonstrou a eficácia das táticas alemãs e alertou o mundo sobre a ameaça representada pela máquina de guerra nazista. Enquanto a França enfrentava a ocupação, outros países começavam a se preparar para o confronto com as forças do eixo. Essa derrota chocante foi um ponto de virada que moldou os eventos futuros da guerra e mostrou o poder e a velocidade das forças alemãs em ação. Invasão dos nazistas na União Soviética. Em junho de 1941, Hitler virou sua atenção para o leste e começou a operação para invadir a União Soviética. O objetivo era adquirir recursos e eliminar uma suposta ameaça comunista. No entanto, a resistência soviética e o inverno rigoroso levaram a uma guerra brutal e desgastante para ambos os lados. Envolvimento dos Estados Unidos e o Teatro do Pacífico. O ataque surpresa japonês a Pearl Harbor, no Havaí, em dezembro de 1941, foi um ponto de virada. Os Estados Unidos, anteriormente neutros, entraram no conflito. O Teatro do Pacífico testemunhou batalhas cruciais, com os americanos gradualmente empurrando as forças japonesas para trás. Batalha de Stalingrado e virada da guerra. A Batalha de Stalingrado, travada entre 1942 e 1943, foi um momento crucial. As forças soviéticas resistiram tenazmente, infligindo pesadas baixas às tropas alemãs. A derrota alemã em Stalingrado marcou uma virada significativa no conflito, abrindo caminho para a contraofensiva soviética. Desembarque na Normandia e fim na Europa. Em 6 de junho de 1944, o dia D testemunhou o desembarque bem-sucedido dos aliados na Normandia, na França. Esse foi um passo crucial para libertar a Europa Ocidental do domínio nazista. A campanha subsequente resultou na queda de Berlim em maio de 1945 e na rendição incondicional da Alemanha. Teatro do Pacífico e rendição japonesa. No Teatro do Pacífico, as batalhas do Pacífico Central e Sul causaram baixas significativas. A decisão dos Estados Unidos de usar bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945 forçou o Japão a se render, encerrando a guerra também no Pacífico. Está gostando do vídeo? Deixe o like para nos ajudar e se inscreva no canal para saber de mais assuntos como esse. Consequências e legado. A Segunda Guerra Mundial deixou um rastro de devastação e transformações duradouras. Com mais de 60 milhões de vidas perdidas e cidades arrasadas, suas consequências redefiniram a história moderna. Nova ordem global. O conflito resultou na formação das Nações Unidas, visando evitar futuras guerras globais e promover a cooperação internacional. A Guerra Fria emergiu entre as superpotências Estados Unidos e União Soviética. Descolonização e consciência de direitos humanos. A guerra acelerou a descolonização, levando a movimentos de independência em várias regiões. A exposição ao Holocausto impulsionou a conscientização global sobre os direitos humanos. Reconstrução e integração econômica. Programas como o Plano Marshall auxiliaram na reconstrução da Europa. A cooperação econômica floresceu,
pavimentando o caminho para a União Europeia. Tecnologia e memória coletiva. A pesquisa impulsionou avanços tecnológicos, com impacto em diversas áreas. A memória coletiva da guerra continua a lembrar o mundo dos perigos da intolerância e do extremismo. Em suma, a Segunda Guerra Mundial foi um divisor de águas que remodelou a ordem mundial, incentivou a cooperação e alertou para os custos humanos e sociais da guerra. Seu legado nos lembra da importância de prevenir conflitos e promover a paz duradoura. À medida que concluímos nossa jornada pela Segunda Guerra Mundial, é essencial lembrar as lições que essa época nos trouxe. A história nos mostra os extremos da humanidade, desde os horrores da guerra até os esforços pela paz e reconciliação. Se você gostou desse mergulho na história, não deixe de deixar seu comentário abaixo, compartilhando suas reflexões e impressões. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso para não perder nossos próximos vídeos. Falando em próximos vídeos, estamos ansiosos para ouvir suas ideias e sugestões. Que tópicos você gostaria de explorar? Deixe suas ideias nos comentários e vamos continuar essa jornada pelo passado juntos. Até o próximo vídeo!